Hoje em dia, principalmente depois da pandemia, ficou muito mais comum fazermos compras online, né? Naturalmente, não tem nada melhor do que fazer compra com poucos cliques, sem sair de casa, sem enfrentar trânsito, sem gastar dinheiro a mais com isso, né? Porém, a gente sabe também que, apesar desse acúmulo ou desse aumento muito grande, né, nas compras online, também aumentaram os golpes, as ciladas e por aí vai. Pensando nisso então, no vídeo de hoje eu trago dicas para você fazer compras online muito mais acertadas. Vem comigo! Primeira dica é: cheque a reputação da loja que você estiver comprando. A gente bem sabe que nesse mundo aí da internet, terra de ninguém, existe de tudo, tanto empresas, pessoas idôneas, quanto o contrário também. Então a gente tem que ter todo um cuidado redobrado a partir do momento que a gente está fazendo uma compra à distância. Isso implica em fazer uma mínima pesquisa prévia. É claro que existem marcas e lojas que já são de renome e todo mundo conhece, isso facilita muito. Mas tem outras que eventualmente pode ser a primeira vez que você tem acesso, contato ou notícia. E nesses casos é extremamente importante que você faça aquela pesquisa super rápida no Google. O Google já atende, nos responde assim, né, numa tacada só. Dê uma pesquisada também no Reclame Aqui, que é um site muito útil para, né, evitar que a gente caia em ciladas. E também dê uma pesquisada nas redes sociais. A gente sabe que muitas vezes os comentários, feedbacks, avaliações, críticas acontecem nos comentários, né, dos posts nas redes sociais, e isso pode ser muito útil para nós, consumidores finais. Então é sempre bom ficar de olho nisso. E dentro disso, acho importante também a gente lembrar que ofertas milagrosas devem ser sempre olhadas, verificadas, né, com o pé atrás. Então isso entra nesse ponto também da gente verificar a reputação de uma loja. Por quê? Quantas e quantas vezes a gente viu na internet aqueles anúncios de iPhone de milhões por X reais, né? Um preço irrisório, e que a gente sabe que não é real, não é possível, não é viável. Pelo menos não para um produto com características originais e tudo mais, né? Então a gente sabe que peças que têm, por exemplo, tecidos naturais, fibras naturais, tendem a ser, né, com preço maior do que tecido sintético. Então, pesar isso, fazer esse tipo de avaliação é extremamente importante para evitar que você caia em cilada. Segundo ponto é: tenha suas medidas em mãos. Parece bobagem, mas muita gente não conhece as suas próprias medidas, e isso realmente faz toda a diferença. Em todo e qualquer site minimamente confiável, né, que a gente encontre aí, e-commerce, a gente sabe que tem a tabela de medidas e pode haver sim uma variação de modelagem, né? A gente sabe que não tem uma padronização no Brasil especialmente, então saber a sua medida para fazer esse comparativo é muito importante. E aí são medidas básicas, né? Cintura, busto, ombro, altura da perna, né? E alguns outros detalhes que possam vir a ser importantes também. Outro ponto super importante é ficar de olho na avaliação das peças. A grande maioria dos sites hoje em dia disponibiliza isso também, que é um feedback que os próprios clientes costumam deixar, e é muito legal porque a gente costuma ver sinceridades por ali. E é muito interessante a gente perceber que às vezes algo que a gente estava super interessado em adquirir, em fazer uso e tudo mais, de repente a gente vê nos comentários alguma coisa como: sei lá, ficou transparente, ou é mais curto do que eu imaginava, e isso já nos direciona de uma maneira muito peculiar e muito importante. Então é uma dica muito prática e que funciona realmente na prática. Dê uma atenção especial à política de trocas da loja. É extremamente importante a gente ficar atento a esses detalhes, porque no primeiro momento parece, né, mil maravilhas, tá tudo certo, tudo mais. Só que a gente sabe que pode acontecer de chegar na nossa casa e não ser nada daquilo que a gente esperava, ou simplesmente ser um tamanho que não funcionou e tal. Então, quando a gente já compra sabendo, né, dessa facilidade ou não, a gente já dá uma aliviada nessa expectativa que às vezes pode dar, né, muita dor de cabeça aí pra gente. Então, a gente tem que pensar: existe devolução facilitada, né? Qual o prazo para troca? Tem alguma taxa, né, que tem que ser paga para essa troca? Quais peças são passíveis de troca? Tudo isso deve ser avaliado antes mesmo, né, da gente encerrar, da gente fechar, finalizar aquele carrinho. Na Insider, por exemplo, existe uma política de devolução que pode ser feita em até 30 dias, que é normalmente um prazo mais estendido do que usualmente, né, do que a gente vê aí no mercado.
E isso já é ótimo, porque assim, às vezes a gente tá viajando, às vezes aquela semana a gente não teve tempo, às vezes chegou, a gente nem conseguiu pegar na portaria do prédio, do condomínio ou algo do tipo. Então, realmente é importante a gente ter esse prazo para a gente conseguir se organizar minimamente para testar, né, essa peça na prática, né? Além disso, é muito importante também a gente observar a facilidade ou não dessa troca, porque às vezes é uma burocracia tão grande que você vai ter tanta dor de cabeça que é melhor desistir desde já, porque realmente é algo muito chato, especialmente quando você viu que a sua compra, né, sua aquisição não deu certo. E para completar, também trazendo o exemplo aqui da Insider, que eu acho muito legal de enfatizar, eu como uma entusiasta e uma consumidora já há tantos anos, é que eles têm uma política de trocas também que permite a devolução de peças íntimas. Naturalmente que não estejam usadas, mas é algo diferenciado que a gente nem sempre costuma ver em todas as marcas por aí. E isso é muito importante porque quando a gente para pensar, né, calcinha e sutiã, peças íntimas de uma maneira geral, são itens, né, que são mais delicados, né, que a gente não pode ter um incômodo, não pode pinicar, não pode ficar apertando demais ou largo demais. Tudo isso conta muito no nosso bem-estar mesmo, no nosso dia a dia. Por exemplo, eu tô aqui com algumas peças íntimas que eu tenho da Insider, que inclusive são super antigas porque eu uso Insider já há muito tempo e são peças que duram uma vida, né? E para mim o que é muito importante, assim, pensando no meu contexto, eu tenho muito busto, então tem sutiã que não vai cair bem para mim, que não vai funcionar, que eu não vou me sentir bem, não vou me sentir à vontade, não vai cobrir da forma como eu gostaria e tal. Então eu acho muito importante que eu lance mão dessa prerrogativa de poder fazer uma devolução com muita tranquilidade, incluindo uma peça íntima. Outro ponto importante, por exemplo, sutiãs. Sutiãs que tem um mínimo bojo. Esse aqui é maravilhoso, é um modelo que me dá um conforto, uma sensação muito boa, tem uma regulagem aqui e tal. Só que, pra mim, a questão do bojo é uma questão que não faz sentido, eu não preciso desse bojo, né? Então, assim, eu normalmente tiro e eu gosto de ter a opção de experimentar para ver se vai funcionar na prática também sem o bojo, porque tem peças que às vezes você compra na internet ou na rua que funcionam com o bojo, quando você vai colocar sem o bojo, na verdade vai dar uma desmantelada, vai dar uma desestruturada total. E isso se aplica à calcinha, né? Às vezes a gente não quer aquela coisa cortando, incomodando na lateral, ou então a calcinha entrando sem que você se sinta confortável com isso, ou seja, são várias peculiaridades, especificidades que a gente tem que observar, especialmente quando estamos falando de peças íntimas. E como a Insider traz essa política de troca super facilitada, ampliada em termos de prazo e descomplicada, é realmente algo que merece aí servir de exemplo e trazer aqui para ilustrar para vocês, junto dessas dicas de forma geral. Uma dica que é muito válida e eu sempre trouxe muito para as minhas alunas no curso é optar sempre quando você estiver com uma dúvida ou quando você está com um prazo mais apertado, às vezes você precisa viajar, precisa daquela peça especificamente para aquele momento, enfim. Por algum motivo que você não vai ter uma tranquilidade para fazer a sua devolução, é muito importante que entre duas peças, quando você estiver na dúvida de duas peças, você opte por aquela que tem um tamanho maior dentre as duas. Por quê? Porque tamanho maior é muito mais fácil de ajustar, é muito mais fácil de caber, é muito mais fácil de se adaptar de uma maneira geral. Quando é menor, a gente tem essa possibilidade muito mais limitada, muito mais restrita. Então essa é uma dica que vale ouro e que merecia vir aqui para vocês. Finalmente, eu trago aqui um conselho. O conselho é: faça o seu cadastro, faça o seu carrinho, preencha tudo, mas deixe o carrinho descansando. É claro que se você está percebendo ou vislumbrando que determinada roupa, determinada peça está com possibilidade de esgotar, o que é possível, ok, né? Mande ver. Mas, se não for isso, se você tiver possibilidade de pensar, deixar o seu carrinho descansando, ponderar sobre aquela compra, acho muito bem-vindo, acho muito válido, extremamente quando a gente está falando sobre um consumo consciente, sobre fazer compras que realmente façam sentido, que vão agregar na vida de vocês e tudo mais. Então, é sempre útil um conselho como esse, eu não poderia deixar de finalizar aqui com vocês. Bom, mas então é isso, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, são muito
práticas facilitadas, mas que podem salvar, né, as nossas compras e o sucesso aí dos nossos investimentos. Quero lembrar também que na Insider vocês têm o meu cupom, que é Anitta Bem Criada 12, vocês têm desconto em todo o site, incluindo aí camisetas, leggings, peças íntimas, meias, tudo no site com 12% de desconto para vocês. Então é isso, agora eu quero saber se vocês têm alguma dica extra que vocês façam uso no dia a dia de vocês para fazer compras mais assertivas e acertadas. Conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Então é isso, se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal e encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá!